Muito bem, pessoal. A partir de agora estamos ao vivo para todo o Brasil, especialmente para vocês da turma de Física 2. Eu sou o professor Luciano Adley e o nosso assunto hoje é o que aparece aí no muro da nossa sala: gás ideal, trabalho e energia. É o tema, então, dessa nossa live. Mas isso daqui a pouquinho. Aproveite aí, já deixa o seu like, voltarei com você já já. De volta com você, pessoal. Então, viu aí? Nosso tema é gás ideal, trabalho e energia. Depois de termos tratado da equação de estado do gás ideal, que vimos numa das últimas aulas, hoje vamos tratar das relações de trabalho e energia e iniciarmos algumas aplicações desses dois temas referentes aos gases ideais. Muito bem? Para começar, vamos tratar da energia associada a um gás ideal. Para isso, vamos considerar na imagem 1 o modelo cinético molecular. Comentamos na aula introdutória dos gases, né? Comentamos na nossa primeira aulazinha sobre gases. Todas as moléculas ou átomos de um determinado gás são consideradas em contínuo movimento, como esse modelo, esse esquema da imagem 1 apresenta. Observe que temos uma setinha em cada átomo ou molécula do gás contido nesse recipiente. Essa setinha corresponde à velocidade do centro de massa daquela molécula, se ela for uma molécula diatômica ou poliatômica, ou velocidade do átomo em questão. Muito bem? Estamos interessados na chamada energia interna do gás ideal, dessa massa de gás. Uma vez que todas as suas moléculas ou átomos estão em contínuo movimento, elas têm pelo menos, no mínimo, energia de movimento, ou seja, energia cinética. Mas, para termos certeza, vamos dar um zoom numa escala bastante grande, de tal maneira que possamos observar em detalhe qual é a estrutura e os possíveis movimentos dessas moléculas, considerando uma molécula caso mais geral. Veja lá, na imagem 2, nós temos então, primeiramente, a estrutura de uma possível molécula de um gás. Observe que é uma molécula composta por 3 átomos. Nessa sequência, temos um possível movimento do átomo central. Esse possível movimento é chamado de movimento vibracional. Veja lá, o átomo central vibraria nessa direção. Então, ele oscilaria em torno de uma posição de equilíbrio. Esse é um possível movimento dentro da molécula. Também temos os movimentos possíveis para os átomos na lateral. Eles podem vibrar lateralmente. E o mesmo pode acontecer com o átomo central. Ele também pode vibrar lateralmente em torno da posição de equilíbrio. Portanto, uma primeira modalidade de energia que podemos associar a essas moléculas é a energia vibracional. Um segundo possível valor de energia estaria associado, como mostra a sequência dessas duas imagenzinhas, à rotação. Observe lá, podemos ter a molécula girando, os 2 átomos laterais girando ao redor do átomo central, em torno, digamos, do eixo Z ou em torno, por exemplo, do eixo X. Nesse caso, teríamos então energia rotacional de movimento. É uma segunda modalidade de energia que podemos atribuir a essas moléculas. E temos também o terceiro caso. Veja lá, o terceiro caso é o mais simples de todos. É exatamente o que está representado na imagem 1, onde nós não destacamos a estrutura interna da molécula. Veja que aqui nós temos o centro de massa da molécula se deslocando para a direita. Esse é um movimento puramente translacional. Ou seja, o centro de massa se desloca com uma certa velocidade. Essa é uma terceira possibilidade de energia, de movimento, que podemos associar às moléculas do gás. Pois bem,
o que virá a ser a energia interna dessa massa de gás? A energia interna, como o próprio nome diz, é a totalidade de energia que podemos associar às moléculas do gás. Então já temos aí 3 primeiras modalidades possíveis para serem contabilizadas: a energia vibracional, rotacional e translacional dessas moléculas. Mas existe ainda uma outra possibilidade, não ligada a movimento. Essas moléculas, quando próximas o suficiente, elas podem interagir através de forças intermoleculares. E essas forças são forças conservativas. Elas têm energia potencial associada. Por isso, também deveríamos levar em conta, para totalizarmos a energia interna de um gás, essa modalidade, ou seja, energia potencial de interação das moléculas. De modo genérico, a energia interna do gás, que nós representaremos por U, será sempre a soma sobre todas as N moléculas do gás, de quem? Da parcela de energia cinética, vibracional, rotacional e translacional, caso a molécula do gás possua todas elas, e ainda somarmos a energia potencial de interação sobre as N moléculas do gás. Repare que eu coloquei também uma possibilidade em aberto. Há outras possíveis energias que podemos identificar num sistema como esse. Mas essas energias, elas estão no domínio interno de cada átomo constituinte da molécula. E nas ligações intermoleculares também. E tem que ser tratado do ponto de vista quântico. E tem valores muito menores do que as parcelas de potencial e de cinética. Por isso, a não ser que você queira fazer um tratamento extremamente rigoroso e com altíssimo grau de precisão dessa energia interna, essas parcelas em nível quântico, de valores extremamente pequenos comparados com os 2 primeiros, podem ser desprezados. Em geral, para as aplicações do dia a dia ou mesmo da engenharia industrial, nós contabilizamos os 2 primeiros termos. Esses 2 primeiros termos, então, para as situações que normalmente trabalhamos, é que vão nos dar o valor da energia interna U de uma amostra de gás. Muito bem? Aplicando isso a um gás monoatômico, nós vamos chegar a uma relação número 1. Usando a teoria cinética para um gás monoatômico, um gás que tem apenas movimento translacional, uma vez que ele é formado, como o nome sugere, por um único átomo, pode-se demonstrar que a energia interna é igual a 3 meios de nRT. N, como já vimos, número de mols do gás, R, constante universal dos gases, e T, a temperatura Kelvin. Porém, essa energia pode ser intercambiada com o exterior. O gás pode receber energia na forma de calor ou transferir energia na forma de calor para a sua vizinhança. Como contabilizar esse total de energia na forma de calor? Ou seja, calor recebido da vizinhança ou cedido para a vizinhança por um gás ideal. Para isso, precisamos tratar do calor específico. Lá da aula de calorimetria, nós vimos um modo de calcular a quantidade de calor usando variação de temperatura e usando o calor específico da substância. Nesse caso, no caso dos gases, há um detalhe que os diferencia dos líquidos e sólidos. Qual é a diferença? É que ele tem um gás ideal, 2 calores específicos associados. Um é chamado de CP, calor específico à pressão constante, e o outro é chamado de CV, calor específico a volume constante. Ou seja, nas situações em que o gás estiver submetido a algum tipo de processo em que a pressão permanece constante, esse é o calor específico adequado para se saber qual o calor transferido, cedido ou recebido por essa amostra de gás. Por outro lado, se o processo a que o gás estiver submetido for um processo em que o volume do gás
se mantém constante, o calor específico será o CV, calor específico a volume constante. Perfeito? E aí você pode se perguntar, mas então, Luciano, e quando o processo a que o gás estiver submetido não for um processo em que a pressão permanece constante e nem o volume? Há uma maneira, graças à primeira lei da termodinâmica, que discutiremos mais adiante. Por ora, primeiro, saber que há dois calores específicos já pré-determinados, os dois decorrem da primeira lei da termodinâmica, como veremos. E os valores desses calores específicos são em Joule por mol Kelvin. Lembra-se, lá para substâncias sólidas e líquidas, em geral a gente usa Joule por quilograma vezes graus Celsius ou Kelvin. Não faria diferença no caso em que a escala, tanto Celsius quanto Kelvin, a variação de 1 grau em cada uma é a mesma. O fato importante é, para os gases, como nós já discutimos, é mais prático trabalharmos com mol, ao invés da massa dada em quilogramas ou gramas. Por isso, o calor específico dos gases é assim atribuído, Joule por mol Kelvin, tanto um quanto o outro. Nesse caso, temos duas categorias que normalmente aparecem nas análises dos problemas aplicados. A primeira é dos gases monoatômicos, por exemplo, como o hélio, que nós comentamos ontem, os gases nobres da nossa última coluna da tabela periódica também. Nesse caso, para um gás monoatômico, o calor específico Cp a pressão constante vale 5 meios de R. R é exatamente a constante dos gases. Isso, convertido o valor de R, 8,31, resultará em 20,8 Joule por mol Kelvin. O Cp é esse. O CV, calor específico a volume constante, para o gás monoatômico, será 3 meios de R, aproximadamente 12,5 Joule por mol Kelvin, caso queiramos o valor explícito. Para o gás diatômico, por exemplo, H2, esses valores serão Cp igual a 7 meios de R, 29,1 Joule por mol Kelvin, aproximadamente, e 5 meios de R, 20,8 Joule por mol Kelvin. Tendo esses calores específicos, repare, eles serão o padrão para qualquer gás ideal monoatômico ou para qualquer gás ideal diatômico. Então, tendo esses valores já pré-fixados, como calcular o calor, a quantidade de energia transferida por diferença de temperatura recebido ou cedido por um gás ideal? Usando a mesma ideia geral da calorimetria que nasceu lá no século XVII. Veja lá. Equaçãozinha número 2 é a primeira que podemos utilizar. Calor igual, você lembra da aula de calorimetria? Para os sólidos e líquidos, normalmente aqui aparece a massa em gramas ou quilogramas. Como acabei de destacar, para os gases é mais prático e conveniente trabalharmos com o número de mols, ao invés da massa explicitamente. Vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Mas aí temos que perceber, isso é válido quando o processo a que o gás está submetido é isobárico. O que significa isobárico? Baros é pressão em grego. Iso igual, igual pressão, pressão constante. Portanto, em todo processo em que o gás está sob pressão constante, para calcularmos o calor que ele recebe ou cede, dependendo da variação de temperatura, se é uma variação positiva ou negativa, a relação número 2 nos permitirá saber qual a quantidade de calor em Joule, com esses valores tabelados, o gás cedeu ou recebeu. E a outra possibilidade é a relação número 3, que é similar à número 2. Quantidade de calor, energia transferida por diferença de temperatura, que o gás cede ou recebe num processo isovolumétrico, igual volume, volume mantido constante, será calculado pela relação número 3. Número de mols, calor específico para esse tipo de processo, que é o CV, vezes a variação de temperatura a que o gás foi submetido.
Portanto, numa interação entre o gás e sua vizinhança, duas modalidades de energia estarão em jogo. A energia interna do próprio gás, de suas moléculas, que vimos no início, sua energia interna, 3 meios de nRT, para o caso mais simples, caso do gás ideal monoatômico, e a possível troca de calor, ceder ou receber energia na forma de calor com a vizinhança. Nesse processo, ou em qualquer processo desse tipo, é possível que, além da troca de energia na forma de calor, o gás também realize trabalho, se expandindo, ou sofra a realização de trabalho quando ele é comprimido. Por isso é importante que saibamos mensurar essa quantidade. Qual é o valor do trabalho envolvido numa variação de volume de uma amostra de gás? Por exemplo, nesse cilindro temos gás contido até um primeiro volume, que nós vamos chamar de volume VA. Se o cilindro tiver o seu êmbolo liberado e a pressão interna do gás for suficientemente grande, ele vai empurrar o êmbolo para a direita e, consequentemente, contra, por exemplo, uma força externa da atmosfera ou de uma engrenagem, caso isso seja o pistão de uma máquina que utiliza vapor para se movimentar, ele realizará trabalho nesse processo. E é exatamente o valor desse trabalho que nós queremos determinar. Então, vejamos com detalhe o desenvolvimento do processo. Vamos verificar como muda ao longo do tempo a pressão dentro do gás à medida que o seu volume cresce. Observe. Viu aí? Enquanto o gás se expande, sofrendo um deslocamento, empurrando o êmbolo para a direita, a pressão do gás interna se modifica. Então, saímos de uma condição inicial de um volume pequeno, que era o volume inicial VA, e vamos para o volume VB. Ao longo desse processo, enquanto o gás realizou o trabalho, a pressão interna desse gás vai variar. Nosso objetivo é, conhecendo os elementos que são mensuráveis nas condições práticas, pressão e volume, como a pressão se modificou ao longo do volume, ou seja, conhecendo a função P de V, pressão em função do volume, como a partir disso determinarmos o trabalho realizado nessa variação de volume. Aí temos que voltar à física 1. Você se lembra? Como calculamos o trabalho realizado por uma determinada força ao longo de um deslocamento? Primeiramente, temos que observar. A força aplicada atuou ao longo do deslocamento produzido. Então, basta multiplicar o valor da força pelo deslocamento. Mas aqui tem um detalhe sutil. Essa força, nos casos mais gerais, é variável. Note que a pressão do gás variou. Então, temos que utilizar um método diferencial e integral na maioria das vezes. Portanto, vamos considerar primeiro um elemento de trabalho, uma quantidade diferencial de trabalho produzida ao deslocarmos o êmbolo de um espaço dx. Portanto, faremos que a quantidade diferencial infinitesimal de trabalho para um deslocamento dx é, pela definição mecânica de trabalho, lá da física 1, produto da força pelo deslocamento. Nesse caso, F dx. Mas lembre-se, o que nós medimos nas aplicações diretas de um gás é exatamente a pressão e não a força. Mas sabemos que há relação entre força e pressão. Note que aqui nós temos a área A do êmbolo. Portanto, lembrando a definição operacional de pressão, razão força sobre área, concluímos que a força pode ser expressa como o produto pressão vezes área. Veja, temos o produto área vezes deslocamento. Área é a base de um cilindro e deslocamento é o seu comprimento. Ora, o produto área vezes comprimento de um cilindro é exatamente o seu volume. Portanto, aqui temos um volume dV.
o produto A dx equivale a dV. E desse modo, a nossa expressão para o trabalho infinitesimal, para a pequena quantidade de trabalho produzida no deslocamento dx, pode ser expresso como PDV, pressão diferencial de volume. Esse é o trabalho para deslocar o êmbolo de uma pequena quantidade. Se queremos o trabalho total realizado para que o volume aumente de VA até VB, temos que somar todos os dW. A soma de todos os dW é exatamente a integral, soma de Riemann. Portanto, o trabalho total produzido, nesse caso, para aumentarmos o volume do gás de VA a VB, que indicaremos por trabalho índice AB, é dado pela relação 3. É a integral de PDV, função pressão vezes diferencial de volume dV. Portanto, no caso mais geral possível, para que calculemos o trabalho, é necessário conhecer como a pressão varia com o volume. Termos uma função P de V, para que a nossa integral possa ser, então, calculada. E ela é uma integral definida. Limite inferior de integração, volume inicial. Limite superior de integração, volume final. Muito bem? Agora, em muitos casos, o gráfico, o diagrama pressão-volume, não é tão complexo quanto essa curva. Em muitas situações de aplicações práticas, podemos ter uma geometria mais amigável. Podemos ter uma reta, uma variação linear, podemos ter uma variação nula de pressão, pressão constante, poderemos ter uma transformação em que o volume permanece constante, etc. Para esse tipo de geometria, lembrar a interpretação geométrica da integral. A integral equivale à área sob o gráfico de uma determinada função. Portanto, se a geometria, a forma da curva que descreve o processo a que o gás foi submetido, for favorável, se nós soubermos calcular diretamente a área geométrica da figura, a integral fica dispensada. Podemos simplesmente utilizar a relação geométrica para calcularmos o valor do trabalho. Muito bem? E aí temos também um caso extremamente particular, né? Qual é a situação em que um sistema está sujeito a pressão constante? Processo isobárico. Como seria o nosso gráfico, nosso diagrama pressão-volume? Teríamos, então, uma linha paralela ao eixo dos volumes. Seria um processo isobárico. Nesse caso, usando a propriedade geométrica da área, a área seria a área de quem? De um retângulo, que é base vezes altura. Então, seria o valor da pressão vezes o valor da base, que é exatamente a diferença entre os volumes final e inicial, é ΔV. Visto de outra forma, vê lá, se a pressão for constante, podemos extraí-la do integrando, ela deixa a integral. Então, seria P integral de dV. Integral de dV é V, VB final menos VA inicial. E isso nos dá, então, uma relação extremamente simples para o caso isobárico, um caso particular, que é a relação número 4. Nesse processo em que a pressão é constante, podemos calcular o trabalho AB simplesmente multiplicando a pressão que atua no sistema pela variação de volume a que ele está submetido. Muito bem? Então, temos aí, da situação mais geral possível, relação número 3, trabalho realizado numa variação de volume entre os estados inicial A e final B, é integral de PDV variando de VA a VB. Caso conheçamos a geometria que nos permite calcular diretamente a integral pela área, podemos usar esse artifício matemático. E o terceiro caso é o caso particular, em que a pressão é constante e, portanto, o processo isobárico, trabalho será pressão vezes variação de volume. Muito bem? Vamos fazer um exemplo, um exercício resolvido para utilizarmos todos esses conceitos. Veja lá. Temos na imagem número 4 exatamente o último processo de que eu falei. Como ele é relativamente simples, vamos começar por ele. Então, é um processo isobárico. Veja lá. Nesse caso, então, variando-se o volume do gás,
por algum processo. Que processo seria esse? Aquecimento. Provavelmente esse gás está sendo aquecido, de tal maneira que o seu volume tende a se expandir. Nesse caso, o gás vai atingir um estado final B em que o seu volume vale 0,72 metros cúbicos. Nesse exercício, considere, em certo experimento, uma amostra contendo, aqui temos 6 mol de gás, é submetida a esse processo. Então, além dos dados do gráfico, já sabemos que é uma quantidade N, Nzinho, 6 mol. Vejamos lá. Admitindo que a amostra se comporta como um gás ideal, então todas as relações que já definimos são válidas. Primeiro item. Determine os valores do trabalho realizado por esse gás na expansão, ou seja, o gás se expande empurrando algum elemento externo, a atmosfera ou um mecanismo de engrenagem, por exemplo. Além do trabalho, o calor por ele absorvido, como eu disse, provavelmente, quase certo, ele está sofrendo aquecimento. E, além disso, a variação de sua energia interna. Uma vez que, realizando o trabalho e recebendo do exterior calor, é provável que a energia interna, lembre-se, a energia total das moléculas do gás, venha a se alterar. Adote, nesse caso, a constante dos gases, para simplificar o nosso cálculo, como 8,3. Com 2 casas decimais, ele vale 8,31, como vimos. Então, é uma aproximação bem razoável. Para começar, então, vamos utilizar a definição geral que temos para o cálculo do trabalho numa expansão. De modo genérico, como mostramos há pouco, o trabalho realizado na expansão AB é a integral de PDV do volume A até o volume B. Ah, mas foi dito que é um processo isobárico. Muito bem, sendo um processo isobárico, a nossa vida se simplifica. O trabalho resulta simplesmente em P vezes a variação de volume. Volume final, VB, menos volume final, inicial, VA. Dessa forma, teremos então, substituindo os dados. O trabalho AB igual a pressão de 83 kPa, vezes variação de volume, 0,72 menos 0,18. Todos estes são dados do gráfico, como vimos no início. Aqui temos que chamar a atenção para as unidades. Fique atento. No sistema internacional, o produto Pascal metro cúbico equivale a Joule. Por quê? Veja lá. Pascal, lembra-se, é força sobre área, Newton por metro quadrado. Esse metro quadrado se cancela com metro cúbico. Então, resulta metro. Newton vezes metro, força vezes deslocamento é trabalho, é exatamente Joule. Perfeito? Caso tenhamos kPa vezes metro cúbico, naturalmente, 1000 Pascal resultará em 1000 joules. Então, quilojoule. kPa vezes metro cúbico, então é quilojoule o nosso resultado. Veja lá, a pressão está justamente em kPa. Portanto, já podemos escrever o valor numérico do trabalho é 44,82 e a unidade, pelo fato de estarmos utilizando quilopascal, será quilojoule. Esse é o valor do trabalho realizado no processo AB. Muito bem? Para calcularmos as outras grandezas, é necessário que conheçamos a variação de temperatura. Nesse caso, o nosso enunciado não conteve, mas o valor inicial da temperatura do nosso sistema era de 300 Kelvin, exatamente para podermos considerá-lo como um sistema de gás ideal. Como saber a temperatura final do sistema? Vamos lembrar. Você se recorda da transformação isobárica? O que acontece? Na transformação isobárica, já que PV igual a nRT, o volume será proporcional à temperatura e vice-versa. Temperatura proporcional ao volume. Então, nesse caso, veja, o volume saiu de 0,18 para 0,72. Um aumento de 4 vezes. Depois, retornando ao gráfico, verifique. O volume final é 4 vezes maior que o inicial. Portanto, a temperatura final também será
4 vezes maior que a inicial. Se a inicial é de 300, a final é exatamente 4 vezes maior, 1.200. A variação será 1.200 menos 300. Com isso, então, podemos calcular as outras grandezas. Primeira delas, quantidade de calor que o gás recebeu. Então, é um processo isobárico, lembra-se? Número de mols, calor específico à pressão constante, que já está tabelado, variação de temperatura ocorrida. Nesse caso, então, teremos número de mols, 6, foi informado no enunciado. Calor específico do gás ideal à pressão constante, 5 meios de R, valor tabelado. E como acabei de comentar, a variação de temperatura é 1.200 a final menos 300 a inicial. Substituindo esses dados, 6 vezes 5 meios, o R aproximado que estamos usando é 8,3 e a variação de temperatura foi de 900 Kelvin. Valor numérico, 112.050 joules. Luciano, por que aqui foi o valor em joule? Veja lá, lembra? O R é joule por mol Kelvin. Então, mol se cancela, 6 aqui é mol do R se cancela. Kelvin com 900 Kelvin, também Kelvin se cancela. E sobra joule. Perfeito? Então, nesse caso, 112.050 joules. Observe que é muito mais prático trabalharmos com quilojoule. Dividindo por 1.000, teremos então que AB igual a 112,05 kJ. Esse é o valor da quantidade de calor que o gás recebeu para que se expandisse contra uma pressão constante. Falta um último elemento. Qual é esse último elemento? Exatamente a variação de energia interna. Essa também já está determinada. Para o nosso gás ideal, a energia interna, lembra-se, início dessa aula, 3 meios de nRT. Como estamos querendo a variação da energia interna de um gás ideal depende exclusivamente da variação de sua temperatura. Muito bem? Então, substituindo os dados que conhecemos, ΔU será 3 meios, o N é 6, o R é 8,3 e a variação de temperatura, como já vimos, 1.200 menos 300. O resultado, como já analisei, a unidade é joule por conta do valor de R, 67.230 joules. Em quilojoule, para ficar mais confortável, nosso ΔU será 67,23 quilojoules. Muito bem? Então veja, para um gás ideal, o tratamento das relações de trabalho e energia é bastante direto. Energia interna e quantidade de calor já estão pré-determinados, desde que conheçamos, como conhecemos, os calores específicos, no caso da quantidade de calor, e para a energia interna sempre dependerá da variação de temperatura. Conhecidos esses parâmetros físicos, quantidade de calor e energia interna já são diretamente calculáveis. Trabalho depende do processo. Caso mais geral, integral de PDV. Casos particulares, como o isobárico, a resolução do trabalho fica simplificada. Muito bem? Segundo e último itemzinho. Responda. Você pode identificar uma relação matemática entre os 3 valores obtidos no item 1? Veja que nós calculamos 3 quantidades. Quantidade de trabalho realizada pelo gás, nesse caso, para se expandir, quantidade de calor que ele absorveu para que o processo ocorresse e a variação de energia interna. Vamos listar os 3, veja lá. Trabalho AB, 44,82 kJ. Variação de energia interna, no processo AB, 67,23 kJ. E a quantidade de calor que o gás absorveu, recebeu da vizinhança, 112,05 kJ. Veja aí, olha a pergunta. Você consegue identificar uma relação numérica entre esses 3 valores? Pense um pouco. Veja lá. Qual a relação matemática válida para esses 3 valores? Pensou?
Fácil, não? Veja lá. 2 mais 3, 5. 8 e 2, 10. 5 e 7, 12. 5 e 6, 11. Ou seja, a quantidade de calor que o gás recebeu equivale exatamente ao total de trabalho que ele realizou e a variação, o aumento de energia interna das suas moléculas. Podemos colocar, então, isso em destaque. Quantidade de calor igual a trabalho mais variação de energia interna. Luciano, isso é uma coincidência? Não. Isso é uma lei, é uma expressão conhecida como primeira lei da termodinâmica. Aqui nós mostramos um caso extremamente particular, mas ela é uma lei, como discutiremos na próxima aula. Esse modo de relacionar calor, trabalho e variação de energia interna vale para qualquer processo da natureza. O nosso organismo, se pensarmos no metabolismo energético do nosso corpo, ele obedece a essa relação. Para que nós consigamos realizar trabalho muscular, por exemplo, nós precisamos utilizar energia armazenada no ATP. É uma forma de energia interna das moléculas do nosso corpo. E quando realizamos trabalho, quando você faz uma atividade muscular intensa, o organismo produz e libera para o exterior quantidade de calor. Viu? É um outro contexto completamente diferente desse que nós acabamos de tratar. No entanto, esse modelo de relação entre calor, trabalho e energia interna pode ser aplicado. Por isso, esse modo de relacionar calor, trabalho e energia interna é um princípio geral de conservação da natureza, chamado de primeira lei da termodinâmica, cujos detalhes veremos na nossa próxima aula. É isso, pessoal! Gostou do vídeo? Então, deixe o seu like, compartilhe e, se não é inscrito, inscreva-se no canal. Até a próxima live e bons estudos!